Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto encontro de Educação à Distância do IFPB. Meu nome é Maria Tatiane, eu sou servidora da Diretoria de Educação do Instituto Federal da Paraíba, desde o ano de 2011, e estou, desde então, atuando e sou criadora da Educação à Distância. Eu tenho formação na área de Tecnologia da Informação e tenho experiência na administração de sistemas, na educação à distância, como plataformas de ensino-aprendizagem com o ambiente virtual Moodle. É um prazer estar aqui acompanhando este evento. O EAD, o Encontro de Educação à Distância, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB por meio da Diretoria de Educação à Distância. É um evento bienal, as últimas edições ocorreram de forma presencial, mas esse ano, obviamente devido à pandemia de Covid-19, ele está ocorrendo totalmente online. Gostaríamos de lembrar que o evento acontecerá até a tarde do dia 12, na sexta-feira. Contaremos com palestras, mesas redondas, experiências exitosas e oficinas. Para iniciar nossas atividades e de acordo com o que está previsto em nossa programação, prosseguiremos com a palestra Institucionalização da EAD na Rede de Educação Profissional e Tecnológica. Assim, temos a honra de apresentar a nossa palestrante, a professora Fabíola Nascimento dos Santos. A professora Fabíola possui graduação e licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e especialização em ensino-aprendizagem de matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e em educação à distância pelo SENAC Pernambuco. Ela é professora dos cursos técnicos e superiores da Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e coordenadora de pesquisa e extensão da Diretoria de Educação à Distância deste campus e coordenadora de tutoria do curso de especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica do IFPE. Professora, é uma honra tê-la aqui como convidada para o nosso evento. Fique à vontade para iniciar a sua palestra. Com relação às perguntas, conforme acordamos com a professora, vocês podem ir fazendo no decorrer da apresentação que ela poderá responder. Muito obrigada, Tatiane. Bom dia a todos, né? Estou lisonjeada com o convite. Bom, quando eu recebi o convite para falar sobre a institucionalização, disse, nossa, que responsabilidade, né? E aí a gente foi buscar informações sobre como está a institucionalização, né? Essas discussões. E aí a ideia hoje é apresentar para vocês um pouquinho do histórico, de quando isso começou, como foram feitos os estudos, as instituições que estavam presentes, o que foi proposto em cada um desses grupos de trabalho, mostrar um pouquinho de como está hoje na rede federal, como está a estrutura, né, da educação à distância na rede federal, né? E aí a gente vai apresentar também, para finalizar, a portaria 713, que foi a última portaria que saiu agora em setembro, e aí ela traz alguns entraves, ou poderia dizer também algumas possibilidades. Então, ela não é ruim, mas traz algumas dificuldades, mas outras possibilidades. Bom, isso é na minha visão. Alguém pode achar que ela é muito boa, alguém pode achar que ela é muito ruim, mas eu acho que ela tem os dois pontos, né? Tem pontos bons e alguns pontos que dificultam a nossa institucionalização. Bom, eu vou começar aqui a apresentação e, como Tatiane colocou, vocês podem interromper com perguntas no decorrer da apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo?
Bom, eu não acompanho, então, Tatiane, se tiver alguma pergunta, você vai falando, porque agora eu estou apenas com a tela da apresentação, tá? Ok. Então, vamos falar um pouco sobre a institucionalização da EAD na rede federal profissional e tecnológica. Bom, o primeiro grupo de trabalho iniciou em 2009 e foi uma iniciativa do CONIF, tá? Então, entre as instituições estavam o Instituto Federal do Espírito Santo, Instituto Federal do Ceará, o MEC, a partir do RENAPI, que é a Rede Nacional esqueci agora, mas é de informática do MEC, IF Santa Catarina, IF Brasília, né, IFB, Tocantins, IF Sul, Rio de Janeiro e Roraima. Bom, então, a gente vê aí a preocupação em ter instituições de todas as regiões. Isso é um diferencial e é de extrema importância, porque cada região tem a sua especificidade, principalmente o norte, né? Então, é importante que esse tipo de discussão seja feita por entes que tenham vivência diferentes. Então, esse primeiro GT, ele tinha como objetivo definições unificadas que pudessem dar suporte à implantação da EAD nos IFs. O que é que acontece? A EAD nos institutos, cada um começa de um jeito, cada um tem uma forma de trabalhar. Então, eu poderia citar aqui os 3 exemplos de como funciona a EAD nas instituições, né? Eu poderia citar o exemplo aqui do IFPE, né? O exemplo do IF Maranhão, que eu acho ele bem diferente, e da Universidade, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né? Mas, enfim, a gente vai passar um pouquinho disso, depois a gente volta. Então, nesse grupo de trabalho foram apresentados modelos organizacionais para a EAD. Nesse modelo, você tem a centralizada, a semicentralizada e a descentralizada. Na centralizada, a concepção, planejamento e execução é toda de uma unidade ligada à reitoria. Então, como assim? O exemplo é que você tem uma unidade ligada à reitoria, que aí pode estar dentro da pró-reitoria, tá? Ser um departamento, uma coordenação, uma direção dentro da reitoria, e dentro da pró-reitoria de ensino, ou ser um centro de referência, né, ligado à reitoria, ou uma diretoria sistêmica, que aí é o nosso caso, mas está ligado à reitoria. Só que aí a ideia é que ela fosse centralizada, tá? Esse é um modelo que foi proposto por esse GT, centralizado. Então, a concepção, tá? Os cursos seriam pensados, planejados e executados por essa unidade, né? Fomento, por exemplo, buscar fomentos externos, né? O AB, ETEC ou outro tipo de fomento, uma parceria com alguma prefeitura, com o governo estadual, com alguma empresa privada, tudo isso seria de responsabilidade da unidade que está ligada à reitoria. Assim como fazer todo o planejamento pedagógico e como executar os cursos, tá? Então, seria o modelo centralizado. O modelo semi-centralizado, essa concepção e planejamento é da unidade ligada à reitoria, mas a execução é compartilhada com os campos. Então, eu poderia ter os cursos no campus, tá? E também na diretoria. Então, seria compartilhado. Mas pensar o curso, planejar o curso, pedagogicamente, falar desse curso, planejar esse curso, seria responsabilidade da unidade. E a descentralizada, onde concepção, planejamento e execução é compartilhada com os campos. Então, um campus poderia chegar com uma proposta de curso e dizer, olha, a gente negociou com uma instituição, diretamente com a UAB, o Sistema Universidade Aberta, ou com a CETEC, e aí a gente tem todo o planejamento, concepção, e a gente vai ofertar. E esse planejamento ele poderia ser feito com essa unidade ligada à reitoria, ou não, né? E aí, por isso que chamou descentralizado.
No início aqui do Instituto Federal de Pernambuco, a gente teve um exemplo desse, em que um campus ele negociou diretamente com a CETEC e ofertou cursos por conta própria. Tá? Então, as bolsas, o recurso de TED, tudo foi direcionado para esse campus. Né? Depois dessa experiência, a instituição entendeu que seria melhor ficar tudo centralizado, né? Isso foi como um acordo, não houve problemas, e aí, hoje, a gente continua com esse modelo centralizado. Apesar de ter novos modelos, a gente ainda está nesse. Vamos lá. E a SGT, ele traz como proposta oferta em outras unidades federativas, né? A ideia é que eu estou em Pernambuco, mas eu posso ofertar um curso na Paraíba, posso ofertar um curso no Rio Grande do Sul, desde que eu tenha condições orçamentárias de pessoal, né, e de estrutura para isso. Bom, esse exemplo hoje é usado, né, essa oferta em outras instituições, em outras unidades federativas é muito usado. Hoje o Instituto Federal de Pernambuco atua não só no estado, mas também em Alagoas. Nós já atuamos na Paraíba, mas a oferta do curso lá não teve não teve continuidade, né? Então a gente encerrou o atendimento, se não me falha a memória, Itabaiana. É isso? Não. Bom, Itabaiana, isso mesmo. Hoje a gente está com o polo Santana do Ipanema, que é em Alagoas, e nós temos mais 9 polos aqui em Pernambuco. E um outro detalhe é que a gente só tem polos até metade do estado. A outra metade a gente não atua porque a gente entende que é uma atuação do Instituto Sertão de Pernambuco. O que não quer dizer que a gente em acordo não possa ofertar, porque a ideia é que a gente possa ofertar em todas as instituições. Bom, desculpe, em todas as unidades federativas. Também saiu como proposta portal virtual, esse não foi concretizado. Um seminário nacional, tá? A ideia é que tivesse sempre um seminário nacional falando sobre a institucionalização da EAD, para que sempre houvesse a discussão, a atualização e que facilitasse as instituições a implantar essa institucionalização. A representação sistemática de EAD, então, a educação à distância está permeando todas as reuniões, né, de CONIF, de CAPES, de CETEC, essa era a importância, e a inclusão dos institutos no processo de validação dos materiais didáticos. Porque, naquele momento, apenas as universidades faziam essa certificação, essa validação. Então, era importante que os institutos que estavam também ofertando e preparando seus materiais didáticos pudessem fazer essa validação, certo? Eu vou abrir aqui, esse GT, ele produziu esse documento, que é a proposta de regulamentação da EAD nos IFs. Claro que eu não vou ler o documento, eu queria só apresentar aqui para vocês alguns pontos. Deixa eu ver aqui. Bom, então, ele traz, nesse modelo, nos modelos que ele apresenta, ele traz os pontos fortes, os pontos fracos. Isso é de extrema importância para a instituição poder decidir qual modelo que iria usar, né? Então, trouxe esse portal do EPCT virtual, né? Então, traria quais seriam as ferramentas que estariam nesse portal, mas esse aqui não foi concluído, esse portal, tá? Então, é uma leitura de extrema importância, porque ele traz algumas dicas, algumas orientações que auxiliam nessa decisão. Mas é antigo. É antigo, mas ele traz muita coisa atualizada também, ainda tem muita coisa atualizada nele. Bom, o segundo GT foi de institucionalização da EAD também pelo CONIF, tá? E esse também traz um documento completo. Novamente, aqui as instituições que participaram: Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, São Paulo e IFSU. O objetivo era consolidar a educação à distância como modalidade educacional, ampliando a democratização do acesso à educação profissional, científica e tecnológica. Ele traz como estrutura organizacional o campus EAD e os núcleos. Vejam, é um
pouco diferente, né, do primeiro GT. E as propostas eram a criação de campus EAD em todos os institutos, os núcleos, que eram os núcleos de EAD, que esses núcleos estariam no campus, tá? E o campus ele seria polo. Ele traz o exemplo de uso do recurso financeiro e o cálculo para o esforço docente, que eu acredito que o esforço docente é a parte que mais vai poder consolidar a institucionalização da EAD nas instituições. Porque a gente tem sempre aquela ideia de que a gente vai para a educação à distância, a gente vai receber bolsa. Porque no início era assim, a educação à distância ela chegou através do Sistema Universidade Aberta do Brasil, né, o AB, e pelo Sistema Escola Aberta do Brasil, que hoje é a Rede ETEC. Tá? Então, era isso mesmo, era a ideia de que vamos começar a experimentar EAD, vamos mostrar cursos, e aí era por bolsa. Então, ainda tem muitos professores que dizem assim, não, eu só vou trabalhar com EAD se eu receber bolsa. Mas se você coloca isso no esforço docente, isso facilita muito, né? Isso já é um bom passo para a institucionalização da EAD. A gente precisa que os nossos professores eles se comprometam com a EAD da mesma forma que se comprometem com o ensino presencial. Tá? Esse documento ele foi aprovado pelo CONIF, mas não foi aprovado pela CETEC, porque com a criação de campus, ele aumentava em muito o número de CDs e FGs. Né? E aí é um outro problema, porque é questão financeira. Né? Eu vou mostrar aqui a vocês a ideia, para vocês terem uma ideia de quantas CDs e FGs seria necessário para a criação do campus, porque realmente seria um campus como um outro campus de ensino presencial, tá? E aí você propõe que cada instituto pudesse criar um novo campus. Então, seria realmente muitas CDs e FGs. E por esse motivo, naquele momento, não foi aceito. Cadê aqui? Onde é que está? Mais embaixo. Olha só. Então, ele pede, olha, CD2 para a criação do campus, FG2, CD4, FG1. Imagina toda essa estrutura aqui multiplicado por 41 instituições, né? Porque são 38 institutos, mais o Pedro II e mais o Cefet Minas e Cefet Rio de Janeiro. Então, você tem, ó, CD4, você teria 1, 2, CD2, você teria 1, e olha as FGs. FG1 tem 1, 2, 3, 4. FG2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, assim, era um número 8. Então, era um número grande de CDs e FGs, e naquele momento não foi possível. E aqui, isso aqui é o campus, né? Uma outra metodologia também de análise, porque aqui ele vai dizer a quantidade de servidores também que seriam alocados, tá? Seriam servidores também. E aí ele apresenta também essa estrutura mínima dos núcleos, ou seja, o campus funcionaria como um polo de educação à distância. Mas o campus ele teria coordenador de núcleo, que seria equivalente ao coordenador de polo, o secretário do núcleo, equivalente ao secretário do polo, coordenador de curso, né? Apenas para aqueles campos gestores. Então, se o campus ele apenas oferece a estrutura física, mas ele não oferece curso, ele não teria o coordenador de curso. Então, o coordenador de cursos estaria em outro campus, mas ele poderia ser apenas, como é hoje, o polo UAB, o polo ETEC. Teria que ter um coordenador. Oi? Você pode dar um zoom, por favor, maior, para que a gente possa visualizar melhor? Isso, agora ficou ótimo. Muito obrigada. Bom, então, o coordenador de tutoria, tutores à distância, né? Até pelo modelo que a gente tem, e tutor presencial, técnico de informática. Então, essa seria a estrutura mínima necessária para que tivesse nos campos. E aí, quando você fala nessa estrutura mínima, quando você diz, olha, eu quero coordenador de núcleo, eu quero um secretário, entende-se também mais servidores. E aí, onerava muito, enfim, não foi aprovado. GT3, de institucionalização da EAD, esse aqui foi
como é que chama? Implantado pela CETEC em 2016. As instituições que participaram, IF Goiano, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rondônia e Espírito Santo. Novamente, a gente observa o cuidado em ter pelo menos um de cada região. O objetivo: adequar a matriz orçamentária junto ao Forplan CONIF, bem como propor outros encaminhamentos pertinentes ao tema. Nesse aqui, a gente traz uma novidade que foi muito boa, né, que é contabilizar os alunos de curso à distância sem fomento externo com o fator 0,8, ou seja, ele equivale a 0,8 de um aluno presencial para o recurso de custeio. Né? E os alunos que eram com recurso de custeio, no caso, fomentados pela ETEC ou pela UAB, esse fator seria de 0,25, tá? Tem um errinho ali. O fator é 0,25 em relação ao aluno presencial. E contabilizar os alunos dos cursos à distância com fator 0,5 em relação ao aluno presencial para assistência estudantil. Isso é uma discussão, uma outra discussão que merece ter muito cuidado, porque assistência estudantil, para alguns procuradores, eles entendem que o aluno da educação à distância não tem direito a receber assistência estudantil. Mas esse GT, ele contabiliza 0,5%. E incluiu os centros de referência na matriz orçamentária. Essas discussões não tiveram continuidade, porque foi ali naquele momento do afastamento da presidente, né? E ele não continuou. Mas a gente tem aqui um documento que foi gerado. Esses documentos, eles são muito bons, é uma leitura muito boa, rápida, tá? E que abre muito, assim, as possibilidades para a institucionalização de cada instituição. Quer dizer, para auxiliar, né? Vamos lá. Tati, tá bom assim? Bom. Está, Fabiola. Então, aqui ele traz os benefícios para a instituição, tá? A justificativa para o custeio do curso à distância na matriz orçamentária, que isso foi muito bom para a gente. Então, se a instituição oferece um curso com fomento próprio, o aluno EAD, ele equivale a 80%. Porque você pode pensar assim, o aluno EAD não vai ter tanta despesa. A gente acaba tendo muita despesa, porque você não vai ter o aluno ali naquele momento, né, físico, no espaço físico, mas você precisa manter toda uma tecnologia para atender esse aluno. Tá? Então, assim, tem sim um custo muito alto. Apesar de algumas pessoas pensarem que a educação à distância é barato, a educação à distância não é barato, a gente consegue atender muito mais pessoas, mas manter toda uma estrutura de educação à distância é caro. Então, a gente precisa realmente de recursos para isso. Então, precisa pensar direitinho exatamente o que vai ser ofertado, como vai ser ofertado, para não ter problemas financeiros. A ideia é não faltar recurso para essa conclusão desses cursos. Mas não era isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. Então, o Forplan, ela contabiliza, né? Foi esse o resultado final e incluiu os centros na matriz orçamentária, que antes eles não entravam na matriz orçamentária. Bom, voltando. O GT4, esse GT é o que produziu muito documento. Inclusive, ele parou e volta, tá? Nesse momento, esse GT, ele está funcionando. Ele iniciou em 2016, 2017, também uma iniciativa do FDE, do CONIF, tá? As instituições IF Goiano, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rondônia, Norte de Minas Gerais, Paraíba, Maranhão e Espírito Santo. Então, o objetivo dele era apresentar reflexões e elaborar diretrizes para a institucionalização da EAD na rede federal. Bom, ele traz como estrutura organizacional 5. Poderia ser núcleo ou diretoria gestor de EAD, centro de referência, sem oferta própria, centro de referência com oferta própria, campus avançado gestor de EAD2 e campus gestor de EAD2, ou campus gestor de EAD,
A proposta: apresentar modelos e metodologias de disciplinas à distância, apresentação de 5 modelos para desenvolvimento de disciplinas EAD, alteração da portaria 17 de 2017, de 2016, que traz as diretrizes para o trabalho docente. Essa portaria é importante porque ela possibilita, né, a inclusão de atividades docente, trabalho docente, que antes ele era visto como se fosse à parte, mas aí a gente consegue trazer o professor da educação à distância aqui, tá? Ele é contemplado nessa portaria. Alteração na matriz orçamentária e indicadores. Esse GT, ele traz um trabalho bem completo, tá? Ele produziu esse documento. Vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês esse objetivo do GT, reflexões sobre o modelo de EAD utilizado atualmente na rede federal. Então, eles fizeram um apanhado de como cada instituição trabalhava e conseguiram perceber que eles tinham 5 modelos, né? Mesmo cada um achando que seria um modelo diferente, eles tinham características muito parecidas e eles fecharam em 5 modelos. Propor diretrizes para o esforço docente na educação à distância, sugerir estruturas organizacionais para institucionalização da EAD, discutir metodologias de oferta de cursos à distância, propor adequações da matriz orçamentária para a EAD e sugerir adequações aos novos indicadores para a EAD. Ele traz a metodologia de como foi feito esse trabalho, tá? Aqui as reflexões, né, de estrutura, corpo docente, traz as diretrizes. Pronto, aqui. Essa tabela 3, ele também traz a quantidade de docentes que estariam alocados nessas estruturas, técnicos de nível C, D e E, e a quantidade de cargos de direção e funções gratificadas. Né? Então, novamente, a gente não consegue montar dessa forma, porque a gente tem novamente a trave do recurso financeiro. Né? Bom, a ideia do Centro de Referência Gestor de EAD sem oferta própria era a ideia de que o centro ele faria toda a gestão da política de EAD, tá? de concepção, mas o campus é que iria fazer todo o planejamento, o restante do planejamento e a execução. Então, ele não teria nenhuma oferta. Tá? E o centro de referência com oferta, então, ele poderia ter algum curso que poderia ser do sistema da UAB, do ETEC, ou poderia ser curso próprio. O campus e o campus avançado, todos dois ofertariam cursos, e o núcleo de diretoria, como ele também não teria docente alocado, então ele iria apenas planejar, certo? Aí aqui ele traz os modelos e metodologias. Pessoal, isso aqui é tanto detalhe que vocês precisam ler com bastante calma, porque ele traz muita informação boa e muitas ideias boas. Tá? E aqui ele fala novamente da matriz orçamentária, de como fazer os indicadores, só que os indicadores ainda não estão concluídos. Tá? Fabiola? Sim? Pode aumentar mais um pouquinho, por favor? Isso, pronto. Obrigada. Bom, e aqui ele fala em estruturação dos núcleos, fomento híbrido, a proposta da matriz, os indicadores. Novamente, ele vai falar aqui da assistência estudantil, né, destinação para isso. Algumas instituições não têm... A destinação do recurso de assistência estudantil é devolvido porque se entende que apenas o aluno presencial tem direito a receber esse recurso. E a gente discute muito isso porque, por exemplo, um aluno de educação à distância, eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco, a gente tem o polo, por exemplo, Águas Belas, e tem aluno que está a uma distância que a passagem para ele sair lá do sítio, lá da moradia, para vir ao polo,
é R$15. R$15 vindo, R$15 voltando. São R$30 num único dia para ele fazer essa visita ao polo, assistir uma aula, realizar uma prova. E aí, algumas instituições, alguns entendem que não é possível fazer esse pagamento. Outras instituições entendem que esse pagamento específico para ele ir para uma atividade presencial, sim, é possível. E aí, essa ideia aqui, né, de trazer assistência estudantil, ter sido estudado pelo GT, é de extrema importância, certo? Fala em cursos híbridos, acompanhamento da institucionalização, tá? Voltando para cá. O GT5, que foi instituído pela CAPES em 2016, 2017, teve como instituições a CAPES, o MEC, né, através da Secretaria de Ensino Superior, Andifes, que é representante das universidades federais, CONIF, representante dos institutos federais, e aqui no CONIF quem estava representando era o Instituto Federal do Espírito Santo, e a ABRUEM, que é das universidades estaduais e municipais, associação. Então, eles tinham como objetivo apresentar reflexões e elaborar diretrizes para a institucionalização da EAD na rede federal, tá? Ele trazia como estrutura organizacional apenas o núcleo gestor, e a proposta era estrutura administrativa de pessoal, montar, né, estrutura administrativa e de pessoal, bem como estrutura física e digital. Porque é de extrema importância. Não, vou montar EAD. A gente precisa de sala, a gente precisa de computadores, de servidores, de estúdio. Então, era preciso pensar tudo isso. Abordagem pedagógicas e estratégicas, diferente entre cursos financiados por agência de fomento institucionais. Havia algumas instituições que entendiam que os cursos eram diferentes, tá? Então, essas abordagens... vejam, eu estou oferecendo curso de licenciatura em matemática à distância, no entanto, um é por agência de fomento, o outro é com recursos institucionais. Esses cursos não podem ser diferentes. É para ser o mesmo curso, né? Então, ele tem esse cuidado em discutir isso. A formação de professores, EAD híbrido. Esse momento que a gente viveu agora, né, que foi um momento ímpar, essa pandemia tirou muita gente do eixo, né? E a gente precisou fazer muitas adaptações. E uma das adaptações foi exatamente o ensino presencial foi feito remotamente, e a gente tem professor dizendo que estava fazendo educação à distância. Não, ele não está fazendo educação à distância. Existe toda uma filosofia, toda uma faltou a palavra agora. Meu Deus, metodologia, né? E não é Posso ajudar. Pode, deve. Tem princípios, né, também que norteiam a educação à distância, né? Exato. E aí conceitos. Eu vi professores que pegavam o horário de aula, né, do tipo, e assim para criança, tá? Eu tenho um neto de 6 anos e ele tinha que ficar de 8 horas da manhã até às 11 horas porque estava em aula. Eu dizia, gente, isso não existe. Uma criança... Não, mas ele está fazendo educação à distância. Não tá, isso não é educação à distância. Então, ele ficava ali com a professora dando a aulinha dela, aulinha no sentido não de pejorativo, não, tá, gente? Mas, assim, fazendo o máximo que ela podia para tentar atrair a atenção de crianças de 5 anos. Ele estava com 4 anos e meio para 5. Né? Então, imagina, eram 16 que estavam conectados. Acho que aquilo era sabe, bom, enfim. E aí diziam que estavam fazendo educação à distância. Não estavam, né? Então, essa formação de professores sobre o que é educação à distância e o ensino híbrido, que também é uma outra discussão, tá? Porque as pessoas acham que... E aí eu ouvi, isso me deixou chocada, do tipo, não, eu quero a minha disciplina híbrido porque eu venho aqui, dou somente metade das aulas e a outra metade das aulas eles ficam em casa estudando. Não, não é isso. Né? É muito mais do que isso. Ele vai poder estudar em casa, mas você tem que ter um planejamento. Então, essa formação de professor é fundamental para a institucionalização da EAD. Direitos iguais entre os discentes da EAD, híbrido e presencial, aí
Novamente, volta a questão da assistência estudantil, né? Que o aluno presencial não é diferente do aluno EAD. Talvez o aluno EAD precise de menos recursos de assistência estudantil, mas ele também precisa. Mas essa discussão é muito ampla. Modelos de financiamento, então, ele traz algumas propostas. A mobilidade e internacionalização. Tá? E também produziu um documento, esse GT. Vamos lá. Pessoal, esses documentos são de leitura tão fáceis, tão agradáveis, que vocês deviam depois dar uma lidinha aqui, com carinho. Tá bom desse tamanho, Tati? Está sim. Bom. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, ó, ele traz o cenário da institucionalização nas instituições do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Tá? Então, não é só dos institutos, né? E aí ele traz quantitativo, olha, diretoria sempre foi maioria, mesmo quando a gente se refere apenas aos institutos. Então, a maioria das unidades gestoras de educação à distância são diretorias. Ainda hoje. Localização da unidade gestora, né? Aonde é que ela está localizada? Geralmente, ela é subordinada à reitoria, tá? Isso aqui muda um pouquinho. Hoje, a pró-reitoria, a maioria está ligada, está subordinada à pró-reitoria de ensino. Bom, e aí ele traz as atribuições, né, da educação à distância, a estrutura física, que isso aqui também precisa ser pensado. Quando a gente for institucionalizar, existe um espaço físico para a unidade gestora da educação à distância? Mas como é a distância, cada um pode estar. Não, precisa, sim, de um espaço físico onde concentre todas essas informações. E todas as pessoas que estão trabalhando para a educação à distância, né? E todo como é que chama? Todo o material, equipamento necessário para fazer a educação à distância. Então, eles precisam estar no espaço, eles precisam do espaço físico. Então, aqui ele traz algumas estruturas, né? Os recursos humanos que tinha naquele momento, né? E aí técnicos, programador, ilustrador, bom, administrativos, né, para trabalhar nessa área. Também apresenta aqui a quantidade de funções gratificadas e cargo comissionado, que naquela época era disponibilizado. Os documentos que contemplam, né, quem tem o PDI, né, a maioria, a educação à distância estava contemplada no PDI, se tinha estatuto, se não tinha, um documento também bem completinho esse aqui. E o que eu estava falando é isso, é que esses documentos, eles se completam, apesar de terem sido feitos por grupos separados, mas quando você começa a ler, você vê que eles estão se completando. Quando falta uma informação em um, tem essa informação em outro, né? A base mesmo da informação é geral em todos, mas eles se completam, tá? Deixa eu descer mais um pouco, eu estou querendo pegar aqui outra coisa. A quantidade de polos... Fabíola? Oi. O pessoal está perguntando se você pode disponibilizar esse material posteriormente. Sim, eu acho que eu já mandei esse material para vocês, mas assim que terminar, eu encaminho para você e você pode disponibilizar. Eu vou mandar os slides e nos slides tem o link de todos esses materiais. Ok, obrigada. Bom, aqui, ó, ele faz até uma relação entre tutor e aluno, que isso é uma forma, que isso é um outro detalhe que a gente precisa pensar, porque quando você vai institucionalizar na rede federal, não existe a figura do tutor. Então, o professor, ele tem que ser professor e desenvolver atividade de tutor, né? Então, tem que ter cuidado com a quantidade de alunos, porque o professor ele não vai poder atender tantos alunos. Eu dou um exemplo aqui de um curso que nós temos, de curso técnico de manutenção e suporte de informática, que o que a gente oferta
por agência de fomento, a gente chega a ofertar 300 vagas. Por quê? Porque eu tenho condições de ter tutor para acompanhar. Mas quando ela é a turma que é nossa, né, sem fomento externo, é financiada pela instituição, eu vou ter unicamente professor, eu não tenho papel de tutor. Então, eu não posso ter uma turma com mais de 40 alunos, porque o professor também não vai dar conta. Lembrando que o presencial é muito diferente da educação à distância. Então, o professor, ele pode ter, no presencial, ele pode ter uma turma de 70, ele vai chegar ali, vai fazer a aula dele e vai embora. Não estou dizendo que a aula dele é melhor ou pior, não. Não é isso. Mas é uma forma diferente de trabalhar. E quando você está com alunos de educação à distância, você precisa dar o suporte a ele de segunda a sexta, todo dia. Né? A atividade é diferenciada. Eu costumo sempre dizer isso, eu friso muito. Pro aluno e professor de educação à distância, ele não é melhor nem pior do que aluno e professor presencial. Eles são diferentes pela natureza da modalidade, tá certo? Fabíola, Sim. eu acredito que essa situação seja um desafio, né? Tratar isso na educação à distância. E sobre isso, Hernani, ele fez uma pergunta. Qual a sua avaliação hoje da educação à distância na rede federal e quais os maiores desafios, na sua opinião? Pergunta de Hernani Medeiros. Bom, eu acho que o primeiro desafio para institucionalizar a educação à distância é conscientizar o professor de que educação à distância não é ruim, que educação à distância é diferente e que o professor precisa se capacitar para uma abordagem diferenciada. Porque, como eu estava falando antes, muitos professores acham que mandar uma mensagem para um aluno por WhatsApp, ele está fazendo educação à distância. Não está. Né? Não está. Ele acha que está aqui dando uma aula. A aula dele são 1h30. Ele chegar aqui, ficar apenas falando e pronto, ele fez educação à distância. Não é. Então, a educação à distância ele precisa de interação e colaboração de todos os entes para que ela funcione. Ela precisa de interação do professor-aluno. Mas no presencial precisa. Claro que precisa. Se não houver. Mas precisa da interação do tutor, quando for o caso, com o aluno, do tutor com o professor, do aluno com o aluno. Tá? Ele precisa de um acompanhamento permanente, que isso não acontece no presencial. No presencial, você você dá uma aula de 1h30, você foi lá, você interagiu com o aluno lhe fez uma pergunta, você tirou a dúvida, logo em seguida passou uma atividade, ele respondeu, corrigiu, beleza. Terminou a aula, terminou. Na próxima semana você vai encontrar ele de novo. O aluno de EAD não funciona assim. Você gravou seu vídeo, ou você fez o seu encontro síncrono, deu sua aula, tirou aquela dúvida ali, beleza. Mas aí teve alguém que só vai assistir depois e você vai ter que ter essa disponibilidade. Então, primeira coisa que eu acho que é um entrave é essa conscientização do professor que não é professor de educação à distância, tá? Que não tem experiência com educação à distância, em ele se capacitar para uma metodologia diferente. Segunda coisa é a questão financeira mesmo, de recursos financeiros, né? Porque você, por exemplo, não vai ter a figura do tutor, então isso já diminui a quantidade de alunos por professor. Você precisa de um ambiente virtual bom, né? Eu já não digo nem um ambiente virtual, mas a infraestrutura para ter esse ambiente virtual, né? Porque a gente tem muitos ambientes que são bons. O Moodle é o mais conhecido, mas tem outros que também são muito bons. E tem outros que são desenvolvidos única e exclusivamente para o uso de uma única instituição, né? E que são bons, né? Essas interações. Então, mas a gente precisa de recurso financeiro. Então, eu acho que o maior entrave para essa institucionalização são esses dois pontos, que é a conscientização do professor que hoje não atua na educação à distância, entender o que é educação à distância e se capacitar para isso, né? Porque não é um curso de 60 horas que vai te capacitar para a educação à distância, você tem que viver a educação à distância, você tem que estar sempre estudando a educação à distância,
assim como presencial, porque quando o professor do presencial ele vai para a sala de aula e ele simplesmente não faz mais nenhum curso, fica com aquele mesmo tipo de metodologia, às vezes ele não consegue, como eu posso dizer, ele não consegue fazer com que o aluno construa seu conhecimento, né? Porque aí ele parou, não conheceu novas... Enfim, o professor tem que estar sempre estudando. Então, é isso que ele precisa entender. Não vai ser um curso de 60 horas que vai dizer a ele, você é mestre em educação à distância. Não é. Então, precisa estar sempre se capacitando. Eu estou sempre fazendo cursos, estou sempre lendo sobre, principalmente as novas legislações, porque elas mudam muito, né? E a gente precisa estar sempre atualizado quanto a isso. Então, mas eu acho que esses são os principais entraves. E como está hoje, eu acho que a rede federal cresceu muito em relação à educação à distância, na questão do conhecimento, né? Então, a gente se fortaleceu muito, as instituições hoje são muito fortalecidas quanto a conhecimento, quanto a como fazer, todas sabem e fazem com uma qualidade muito boa, tá? Agora, nesse momento, a gente não está com muito recurso para fomento externo, o que não quer dizer que algumas instituições já não estejam ofertando com fomento próprio. Tá? Então, a gente caiu na quantidade de cursos, principalmente técnicos, né, da rede ETEC, a quantidade de alunos que a gente atendia, com fomento. Tá? Mas aí, o problema é esse, é que com fomento a gente consegue, em uma turma, colocar 300. E sem fomento, ou seja, sendo pela instituição, a gente só consegue colocar uma turma de 30. Aí você diz, caiu muito. Infelizmente cai. Mas a gente tem, assim, uma expertise muito grande na educação à distância. A gente construiu... O Instituto Federal de Pernambuco começou em 2007. Então, desde 2007 que a gente vem trabalhando, vem se aprimorando, né? Então, isso eu estou falando daqui, mas a gente sabe, né, de outras instituições. A gente pode citar, por exemplo, Espírito Santo. Não sei se vocês repararam, mas o Espírito Santo está em todas as discussões de todos os GTs. Né? Eles têm centro de referência, que é referência. Aqui no Nordeste, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte também a gente tem como referência. Então, eu acho que a gente hoje tem muito o que apresentar sobre a educação à distância, que realmente a rede é muito forte na educação à distância. Bom, 6 era um GT de pós-graduação estrito sensu, à distância, que foi... deixa eu voltar, não é nesse não aqui ainda. Que foi instituído pela CAPES em 2018, as instituições CAPES, CNE, Andifes, CONIF, novamente, é um representante do Espírito Santo, do IF Espírito Santo, a Bruen, a BED, a BRUC, que é das universidades comunitárias, o FORPROP, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa, e a ABEMES. E eu já esqueci o que é a ABEMES. Bom. O objetivo é regulamentar a EAD nos programas de pós-graduação estrito sensu. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente não tinha autorização para nenhum curso, mestrado ou doutorado, né? Uma pós-graduação estrito sensu à distância. O MEC não tinha, então esse GT teve esse objetivo, né? E aí veio a proposta. Com a proposta, foi emitida a portaria 90, em 2019. Teve uma portaria antes dessa, mas essa aqui revogou a portaria. E nessa portaria 90, ele estabelece as diretrizes, né, para a oferta de curso pós-graduação estrito sensu na modalidade de educação à distância. Tá? Então, ele diz o que é permitido, como fazer, como são os polos, o que são as atividades obrigatórias, tá? Isso tudo saiu desse GT. As instituições que podem oferecer, quais são as condições, a submissão de propostas, né, de novos cursos, o acompanhamento e avaliação, o corpo docente, enfim. Essa portaria, ela dá o norte de como deve ser, de como deve
funcionar os programas de pós-graduação na modalidade à distância. E, complementando, veio a portaria número 2 da CAPES, tá? Que regulamenta os polos de educação à distância. Eu não vou abrir essa aqui, não. É só diz o que tem que ser. Ele regulamenta o artigo 8º da portaria 90, que fala sobre o polo de educação à distância. E aí, essa outra portaria, ela regulamenta isso. O que é o polo, o que é que deve ter lá, certo? Então, esse GT6, eu vou abrir... Nossa, ele já está aberto aqui. Traz essa proposta de regulamentação desses cursos. Tá? Aqui, novamente, CONIF, né, foi representado, a titular a professora Vanessa Batesti Nunes, ela é do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Gosto muito, é uma pessoa, assim, muito fácil de conversa, o diálogo dela é maravilhoso, tá? E ela tem um conhecimento muito grande sobre a educação à distância. E aqui ela traz a legislação, né? Trazem a legislação, o que é estrito sensu, educação à distância, quais são os grupos de pesquisa. Então, gostei muito de ler esse documento. Na verdade, eu gostei muito de ler todos os documentos para fazer essa palestra. Então, eu estou muito suspeita para falar de qualquer coisa aqui, né? Mas, assim, eu estive à frente da direção da educação à distância aqui do Instituto Federal de Pernambuco por 3 anos. Então, eu acompanhava mais de perto esses GTs. Mas, assim, como assim mais de perto? A gente sempre tinha reunião para saber o que esse pessoal estava fazendo, né? E faz 1 ano que eu me afastei da direção, pedi para me afastar. E aí você não acompanha apenas conversando com colegas. É diferente você participar de reuniões onde esses documentos são apresentados, né? Mas, enfim. E aí, eu achei interessante porque aqui ele faz um parênteses com esses cursos de mestrado que já são ofertados pela CAPES. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui são os programas de mestrados para a qualificação de professores da rede pública de educação básica, que é o PROEB. Tá? E aí você tem o Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional de Ensino para Ensino das Ciências Ambientais. Você tem o Profimate, que todo mundo escuta, né? Ouve falar do Profimate, do Profis, do Prof Letras, do Prof Artes, Prof História, Prof Bio, Prof Química, quer dizer, Profic, que é o Prof Química, Prof Law, de Filosofia, Prof Sócio, Sociologia, Prof, que é o de Educação Física, e o Prof Água. E eu descobri esse Prof Água agora, tá? Nessa pesquisa que estava fazendo. Eu conhecia só até o de Educação Física. Então, veja, formação para professor da rede pública. E o que eu achei interessante é que esse Prof Água, ele foi muito claro lá. Ele disse, olha, Prof Água é um curso de mestrado presencial, mas que se utiliza de tecnologias de educação à distância. O Profimate, eu considero ele um curso semipresencial, porque você tem atividades virtuais, do mesmo jeito que a gente planeja as atividades virtuais para a educação à distância, o Profimate também tem. Então, e tem os encontros presenciais que aconteciam 1 vez por semana. Assim como a gente faz nos cursos técnicos, 1 vez por semana você tem aquelas aulas. Então, a carga horária do Profimate, ele é contado uma carga horária presencial e uma carga horária à distância. Então, cada um tem uma metodologia aí, não seria o nome metodologia, mas me ajuda, Tati, não seria uma metodologia, porque a metodologia não é educação à distância, mas um é semipresencial, o Prof Água, que ele deixa muito claro no edital, o mestrado é presencial, certo? Então, ele fazia a carga... Aqui a gente chama modalidade, mas eu não sei se... Modalidade, obrigada. E aproveitando que eu interrompi você, eu vi, enquanto você passava os documentos, que tinha, assim, teoria e prática na educação à distância, né? Correlacionando com aqueles modelos que você apresentou no começo, centralizado, semi-centralizado, descentralizado. Existe um modelo ideal? Então. E aí, continuando a pergunta, existe um modelo ideal, mas qual é o modelo que você verifica que mais se encaixa na nossa realidade?
na realidade da educação à distância no Brasil? Vamos lá. Existe modelo ideal para aquela instituição, né? Existe. Eu não posso dizer que o modelo A é o ideal, porque ele pode ser ideal para instituição B e C, mas o modelo A talvez não seja bom para outras instituições. Então, existe um modelo ideal para aquela instituição, tá? Qual foi a outra pergunta? Desculpa, me perdi. O que é que eu acho? O que você acha? Porque, assim, da experiência que eu tenho, a gente sempre procurou ter um campus EAD. E a gente considerava ser o que teria mais, assim... Porque a gente depende de outros institutos, de outros campos para ter cursos. Tem umas questões aí, a parte acadêmica, a parte administrativa, burocrática, tem alguns entraves, né, que a gente tem que ir passando por cima disso. E se a gente fosse um campus, seríamos autossuficientes, né? Isso. Então, eu, na minha, não tenho muito conhecimento sobre isso. Assim, acho que seria um modelo ideal, mas não foi o que a gente conseguiu implementar pelos desafios, pelas questões que você elencou aí. Olha só, deixa eu ver só uma coisinha aqui, que eu acho que... Aí, desses modelos, eu vou fazer você voltar aos slides, né? Esse aqui. São esses 5 modelos. Na verdade, eu adiantei alguns slides, tá? Certo. Depois eu volto slide. Então, vejam, eu também acho que campus EAD seria uma boa para a gente. Eu acho que seria assim. Primeiro, pela nossa independência de recursos financeiros, que a gente fica dependendo, como você diz, a gente depende de um, depende de outro, e a gente, como campus, a gente não teria muitas possibilidades. Recursos financeiros, servidores, professores, né? Então, tudo isso facilitaria muito. Mas eu acho que educação à distância é modalidade, e sendo modalidade, qualquer campus poderia ofertar. É verdade. Aí, veja, inclusive, isso foi uma das minhas lutas quando eu estava na direção, que a gente colocasse a educação à distância em todos os campos, o aluno no centro daquele campus. E ainda é uma bandeira do atual diretor, que, né, acho que eu chatei tanto ele, que ele disse, tá bom, eu vou dar essa bandeira também. Veja, o curso à distância é modalidade, então eu não acho que a gente pode simplesmente privar um campus, porque ele tem a maioria dos cursos presenciais, a gente não poderia privar um campus de ele ofertar um curso à distância. Agora, ele precisa de orientação. Uma coisa que também defendo é unidade. A gente precisa ter identidade visual, para começar. Então, quando a gente acessa como é que chama? A educação à distância do Instituto Federal de Pernambuco, eu sei que eu estou no Instituto Federal de Pernambuco, porque tudo tem o mesmo padrão. Quando um campus diz, eu quero ofertar um curso à distância, então, é do IFPE? Mas é do campus. Não me interessa. É IFPE? É IFPE. Então, você tem que usar toda essa identidade visual. Primeiro, para identificar. Segundo, como quem está fazendo pesquisa, quem está fazendo extensão em educação à distância seria o campus, o centro, a diretoria, enfim, a unidade de educação à distância, eu também acredito que esse suporte deve ser dado ao campus, para que ele realmente tenha condições de fazer educação à distância de qualidade. Né? Não é para fazer de qualquer forma, até porque é o nome da instituição que está em jogo, é o nome da instituição que vai aparecer. Como é que eu vou acreditar? Aí eu chego, vou fazer um curso de educação à distância no campus e digo, nossa, isso é muito ruim. Qual o interesse que a pessoa vai ter em fazer em outro campus? Não, porque, na verdade, ele vai dizer, porque foi no IFPE. É muito difícil. Você estuda onde? Você estuda no IFPE, e às vezes, mas em qual? Mas quando você diz IFPE, principalmente naquela cidade, naquela região, já se sabe que é a instituição. Então, você vai e diz, olha, estou no IFPE. Aí, aquele curso que eu fiz lá de educação à distância era tão ruim. Só que aí uma outra pessoa diz, não, mas eu fiz em outro campus ou na unidade e era tão bom. Então, é isso. Eu acho que seria perfeito a gente ter um campus de educação à distância. Eu acho que é isso por aí mesmo, sabe? A gente precisa, até porque, como todos sabem,
A educação à distância está cada dia mais se popularizando, crescendo, né? E deve chegar muito próximo ao ensino presencial, tá? Aos números do ensino presencial. A gente vai atingir muito mais pessoas, e isso no futuro, né? Mas a gente precisa também de orientação para isso. Então, eu concordo com você. Campus EAD, eu acho que seria perfeito para a gente, tá? Mas eu não gostaria de podar os campos que são presenciais e não ofertar. O que não quer dizer que o campus EAD também não possa ofertar um curso presencial. O que a gente precisa deixar claro é que a maior oferta de curso à distância deveria ser da unidade. Isso é na minha opinião, tá, gente? A maior oferta de curso EAD deveria ser na unidade. Cursos por fomento, com fomento externo, devem ser da unidade gestora de educação à distância. Cursos institucionais poderiam ser nos campi. Por quê? Você administrar o recurso financeiro de TED com cursos nos campi é possível, mas é cansativo, tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito recurso. Então, é mais nessa ideia, sabe? Mas eu concordo com você. Campus EAD seria uma boa. E aí, você falou dos modelos, então você tem o modelo 1, que utiliza principalmente o ambiente virtual, com atividades e avaliações à distância e presenciais. Alguns docentes planejam a atividade e outros realizam a mediação pedagógica. No caso, no lugar do professor, ou melhor, o tutor seria um professor. Eu conheço uma instituição que faz isso. Ela contrata um professor, esse professor planeja toda a atividade, seria tipo um conteudista, mas não é conteudista, é formador, tá? Ela contrata um formador, ele planeja toda a sala, todas as atividades, todo o material, põe lá, tá? Então, pronto, recebeu para aquele trabalho, foi. E aí ele vai contratar um outro professor para ministrar aquela aula. E aí o que é que essa instituição faz? Olha, eu vou ofertar no campus... Nossa, da Paraíba eu conheço poucos lugares, mas vamos lá. Vai ofertar em João Pessoa, em Campina Grande, em Souza. Eu tive um professor inicial que planejou tudo. Aí eu vou contratar um professor que mora em Souza para fazer essa aula lá em Souza. Por quê? Porque se tiver encontro presencial, esse professor já está lá. Eu conheço a instituição que faz isso. Então, ele tem um professor que pensa tudo, até mesmo para não ficar diferente. Entendeu? Veja a diferença aí. É que você tem um único professor que pensa tudo e você vai ter outros professores contratados que vão executar aquilo ali. Só que todos vão seguir a mesma qualidade, porque tem aqui, essa base. Utilizar principalmente o AVA, modelo 2. Utiliza principalmente o AVA com atividades e avaliações presenciais, docência coletiva ou compartilhada, sem apoio presencial pedagógico nos campos. E essa docência coletiva compartilhada é aquela ideia, vários professores montando um curso. Tá? Não é um colegiado, que cada um pega uma disciplina, não. É uma disciplina que vai ser dada uma única disciplina que vai ser dada por vários professores e todos esses professores irão montar essa disciplina. Então, essa é a ideia da docência coletiva. Utiliza principalmente a transmissão de aulas online, complementadas com recursos disponibilizados no AVA, com atividades de avaliação à distância e presencial. Então, transmissão online. Mas vejam, complementadas com recursos disponibilizados no AVA. Tá? Modelo 4, não possui atividades e atendimentos presenciais, respeitada a legislação, baseia-se em ambientes virtuais de aprendizagem ou específicos para cursos MOOC. Então, o curso MOOC hoje está crescendo muito. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul e FRS está com muitos cursos, né? Inclusive agora, não sei se vocês já estão sabendo, mas acabaram de lançar a plataforma... Nossa, estava com ela esses dias. Aprenda Mais, se não me falha a memória. Aprenda Mais. E é um projeto da CETEC, como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul já está com muita expertise em cursos MOOC, eles foram convidados para participar desse grupo, e aí eles lançaram essa plataforma. E qualquer instituição federal, Instituto Federal, na verdade, qualquer Instituto Federal vai poder colocar os seus cursos MOOC lá. Você não precisa mais ter um AVA único exclusivamente para cursos MOOC. Você pode usar esse ambiente virtual da CETEC com sua identificação.
certo? Então, é uma boa para curso RMUC, principalmente para quem vai começar, a instituição que vai começar a ofertar curso RMUC. E o modelo 5, disciplinas à distância em cursos presenciais, que pode ser uma disciplina inteira ou de um curso presencial, ou pode ser parcial, pode ser apenas apoio, pode ser uma disciplina à distância, comum a vários cursos. Esses aqui são os modelos que a gente que é apresentado naquele GT. Mas voltando aqui, volta. É aqui que eu parei. Então, a gente tem o GT, o 7º GT, né, vou chamar assim, de referência à qualidade da educação superior à distância. Esse GT ele não apresentou propostas e ele não teve os trabalhos finalizados, ele foi interrompido. Tá? O GT8, que é o GT de institucionalização da EAD, FDE CONIF 2018-2019, que é, na verdade, a continuidade do GT4, certo? Esse aqui mudou um pouquinho, né? As instituições, eu acho que mudaram aqui algumas instituições, mas observem, Espírito Santo continua aqui, IF Sul de Minas, Rondônia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, IF Sul, Brasília, Santa Catarina, IF Goiano e Mato Grosso. Sempre também com cuidado de ter sempre institutos de todas as regiões do Brasil. Então, elaborar diretrizes para institucionalização da EAD nos IFs. Proposta. Ele trouxe, né, o retrato da institucionalização da educação à distância, análise da legislação EAD, o portal EAD do CONIF, esse ainda não está concluído, mas eles estão trabalhando nisso. Orientações de educação à distância para alinhamento do CONIF, esse também já foi apresentado ao CONIF, mas não tem ainda um e-book. As diretrizes para a educação à distância, que também não foi concluído. Fomento híbrido e indicadores que não foram iniciados. Esse aqui tem 3 documentos que eu me baseei muito neles para montar essa palestra. Tem 3 documentos, que é diretrizes para a rede federal, módulo histórico, o módulo estrutural e o módulo de legislação. Tá? Então, toda a legislação pertinente à educação à distância está lá. É um material muito bom para se ler também. E hoje, essa aqui é a estrutura dos IFs, hoje, dos institutos. Nós temos 2 campos, que são campos de educação à distância. Um é o de Rondônia e o outro é o do Rio Grande do Norte, que agora é campus Zona Leste, EAD. Certo? Era campus avançado, mas agora é campus, pela nova portaria. Nós temos 11 centros de referência. Observe que diretoria continua sendo a maioria, tá? São 4 coordenações e 4, ou é departamento, ou é secretaria, ou chamam por outro nome, setor, enfim. Essa aí é a realidade hoje, dos 38 institutos federais. Aí, modelos e metodologias, que a gente acabou de falar. Ah, certo. Esse material aqui, ó, no ProEdu, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver esses 3 e-books, que são maravilhosos. E, por fim, para a gente concluir, essa portaria 713, que saiu agora fresquinha, dia 8 de setembro de 2021. Ela estabelece diretrizes para a organização dos institutos federais e Colégio Pedro II, define parâmetros e normas para a expansão e dispõe sobre a criação e implementação do módulo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e função gratificada e comissionada, no âmbito dos institutos, centros federais e do Colégio Pedro II. Essa portaria, ela fala de modo geral, só que aí ela traz a educação à distância. E aqui eu vou destacar apenas o que interessa para a gente, né? No artigo 3º, ele fala... item 3, Polo de Educação à Distância, ele é vinculado administrativamente a um campus e destinado à oferta de curso de educação profissional e tecnológica na modalidade à distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo a expandir o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal. Tá?
Aí a gente, continuando, a gente tem o centro de referência, que ele está vinculado administrativamente a um campus. Quando ele fala vinculado administrativamente, significa que um campus decide ser polo. Se ele decide ser polo, ele vai ter que reordenar ali as funções dele, o quadro de pessoal, para que atenda aquele polo. Ele não vai receber a mais. É aquilo, ele tem direito àquela quantidade de servidor, e ele tem direito àquela quantidade de CD e de FG. Então, ele vai ter que se reestruturar e ver como vai funcionar. Mas ele vai poder ser. Então, vinculado administrativamente a um campus e destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica nas modalidades presencial e ou à distância, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública. Bom, então, aí aqui, o parágrafo 2º. A criação e funcionamento do Centro de Referência e Polo de Educação à Distância estão condicionadas à apreciação e autorização do Conselho Superior da instituição. Essa é a coisa boa, que a gente não precisa, a gente não depende do MEC ou da CETEC para criar um centro de referência, desde que a gente não peça mais funções nem servidor. A gente se reordene ali dentro e a gente vai poder fazer passando pelo Conselho Superior da instituição. As matrículas dos cursos ofertados pelos centros de referências e polo de educação serão registradas no campus a que eles estão vinculados. Então, vamos lá. IFPB Campus João Pessoa. Vocês têm um centro de referência. Como esse centro de referência está vinculado ao campus João Pessoa, os alunos devem ser do campus João Pessoa. E por que isso? Porque eu conheço o centro de referência, que era assim que funcionava, em que ele está vinculado à reitoria, ou está vinculado a um campus, mas um outro campus tinha esse curso. E aí, esse aluno era de lá, ficava lá no campus. E agora, se a oferta for do centro, obrigatoriamente, esse aluno tem que ser do campus, tá? Antes, eu poderia colocar ele em outro campus. E aí, seria mais um acordo interno da instituição. Os centros de referência poderão extraordinariamente serem criados e vinculados administrativamente à reitoria, exclusivamente para desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados à educação profissional e tecnológica, sem qualquer oferta de curso. Então, a gente quer montar um curso, um centro de referência à educação à distância. Pode? Vinculado à reitoria? Pode? Pode. Mas lembrando que você nunca vai ter uma oferta de curso. As ofertas vão ser sempre dos campi. Tá? Você vai apenas fazer toda a concepção e o planejamento, mas a execução vai ser do campus. Artigo 4º, a implantação de campus, polo de inovação, polo de educação à distância e centro de referência deverá considerar a capacidade instalada de cada Instituto Federal e do Colégio Pedro II, especialmente no que se refere ao quadro de pessoal, estrutura organizacional e orçamento consignado nas leis orçamentárias anuais, assim como sua inserção regional. O quadro de pessoal, a estrutura organizacional e o... Desculpa, li errado. Parágrafo 1º. O quadro de pessoal, a estrutura organizacional e o orçamento a serem utilizados nos centros de referências e polo de educação à distância serão de responsabilidade do campus a que estiver vinculado administrativamente. Então, essa portaria é importante para a gente porque ela traz a educação à distância agora aqui dentro. Diz, olha, você vai poder ser tudo isso, mas você vai ter que se reorganizar aí. Né? E aí, Pati, essa vai ser a dificuldade em a gente criar um campus de educação à distância, né? Com essa nova portaria. Até mesmo o centro de referência, que algumas instituições tinham centro de referência ligado à reitoria, mas com oferta própria, oferta de curso. E agora não pode mais. A distribuição de FCC, né, para a instituição será realizada mediante uso de autorização, ou mediante ato de autorização de funcionamento do curso e de edital de processo seletivo do curso devidamente comprovados. Bom, eu chamo a atenção aqui para algumas coisas que, assim, eu achei muito importante isso aqui. Será distribuído um FCC para cada curso técnico, presencial. Aí aqui tem curso técnico de nível médio de oferta regular na modalidade à distância. Então,
Se eu tenho o mesmo curso, um técnico presencial, mas esse técnico também na modalidade à distância, eu vou ter coordenadores diferentes. Isso é um ganho muito grande, é de extrema importância, tá? Isso tanto para curso técnico quanto para curso superior. Era essa aqui que eu queria chamar a atenção, né? Que a gente vai ter FCC, que é a função gratificada de curso, função de coordenador de curso, né? Tanto pode até ser o mesmo curso, mas como são modalidades diferentes, uma para cada coordenador. Quer dizer, cada um vai ter um coordenador. Tá? Bom, pessoal, então, obrigada. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu que agradeço, certo, Fabíola. Foi de muito aprendizado para mim a sua palestra. E percebo que você fala com muita segurança, você realmente se apropriou do assunto e deu para a gente assim, os documentos, o caminho, né, para institucionalização, que é assim, tem que seguir as normas, as diretrizes, né? E isso já existe, então já é de grande valia para a gente saber que já existem esses documentos e que a gente já tem um norte a ser seguido. Então, e ainda mais você conseguiu conciliar isso também com as suas experiências, né? Enquanto coordenadora de curso, né? À distância, e também quando você esteve à frente da diretoria. Né? Isso, então, eu agradeço muito. Eu vou verificar aqui se tem no chat alguma pergunta, tá certo? As perguntas que eu queria fazer para você, eu já fiz e eu sei que muito está naqueles documentos, né? Que realmente não tem como você abordar tudo, mas foi muito válido para mim, pessoalmente falando. Pode falar. Ontem eu conversei com Vanessa Batestin, né? Perguntei a ela, e aí, olha, estou com esses documentos, tem mais algum novo? Porque eu preciso saber se tem alguma coisa nova. Ela disse, não, a gente não tem nenhum documento neste momento. A gente está trabalhando, mas nenhum documento concluído. Então, essas são as últimas diretrizes que são as mais atualizadas, né? Que foram publicadas. E se a gente vê que você gosta muito da modalidade e você fala com paixão dos documentos que você lê. É muito interessante isso. Eles têm uma leitura tão simples, é tão fácil, um entendimento tão bom, sabe? Assim, é muito... Educação à distância, né? Educação à distância é muito bom. Sim, eu sou suspeita em falar. Deixa eu verificar aqui no chat. Tem uma pergunta de Ana Maria Zulema. Oi, Zulema, eu conheço. Bom dia. No caso do centro de referência estar ligado à reitoria, os campi funcionam como polo? É isso? Os campi podem funcionar como polo, sim. Mas o que a gente diz é que o aluno é do campus. Vou dar um exemplo. Eu tenho um polo em Caruaru. Tá? Desculpa, um polo não. Eu tenho um campus em Caruaru. O aluno é do campus Caruaru. Mas o polo pode ser de alguma mantenedora. Por exemplo, a prefeitura pode ceder um espaço, pode ceder a pessoa, né? Então, não necessariamente o campus é polo. Ele pode ser polo. Agora, tem que ter cuidado, porque se ele for polo, ele tem que atender, por exemplo, outras instituições ou outros campi da instituição, tá? Então, digamos que Garanhuns, eu estou falando de cidades que vocês conhecem, né? Pelo menos de nome. Sim. Então, vamos lá. Recife está ofertando um curso de manutenção e suporte informática. Mas aí ele viu que tem um nicho que precisa ali ser atendido em Caruaru. E Caruaru, o campus Caruaru é polo. Então, ele vai usar aquele espaço físico, né? Mas a ideia não é que se o aluno é do campus, obrigatoriamente o campus é polo. O campus pode não ser polo e ter um acordo com entes públicos, né? Com a escola municipal, um acordo, né, com prefeitura, acordo de cooperação técnica. Como hoje funciona o ETEC, por exemplo. Acho que ficou sem áudio. Quem, eu? Pronto. Voltou. Tem outra pergunta, tá certo? Agora, deixa eu verificar aqui.
Obrigada pela resposta, Fabiola. Pergunta de Hernani. O que diminuiu o impacto na educação durante, aliás, ele afirma primeiro, o que diminuiu o impacto na educação durante a pandemia foi a EAD. Você acha que esse momento ajudou na conscientização da importância da EAD? Hernani, eu vou voltar na mesma coisa. Muita gente não fez EAD, fez ensino remoto. É diferente, né? Mas, sim, isso mostra que a educação à distância precisa permear também o ensino presencial. Eu não sou contra o ensino presencial de forma alguma, não é isso. Né? Mas o ensino remoto, eu tenho meu pé atrás, sim. Né? Porque, como eu disse, não é passar uma atividade por Zap para um aluno que eu estou fazendo educação à distância. Eu não estou fazendo nem à distância, nem híbrido, nem presencial. Eu não estou fazendo, tá? Então, existe sim a metodologia, existe esqueci a palavra de novo, Tati. Existe a modalidade e existe toda nossa, tá faltando a palavra. Toda uma gama de ferramentas que eu preciso utilizar para fazer educação à distância, tá? Quando você diz, a gente passou por esse momento com o ensino remoto e isso abriu, sim, né, a possibilidade de muitas instituições dizer, olha, eu acho que dá para a gente pegar, sabe? Lembra aqueles 40% e 20%? Vamos colocar isso para frente? Por quê? Porque a gente precisa, né? E eu acho que sim, que melhorou muito a visão das pessoas de que realmente a educação à distância faz parte do dia a dia da gente, até porque hoje tudo é informática, né? E todo mundo, a maioria dos jovens aprende realmente ali com a tecnologia, né? E talvez isso fosse mais difícil para a nossa, como é que chama? Geração de vocês, porque eu sou nova. Eu tenho um neto, mas eu sou nova. Eu também. Mas principalmente essa geração que está vindo agora, né? Eles são muito tecnológicos, eles aprendem com muito mais rapidez do que a gente aprendia. Isso. Então, por aí. Eu acredito que foi assim um contato com as TICs, que são, de certa forma, é um dos pilares da educação à distância, né? O ensino remoto. Mas existe uma diferença, como você frisou bastante, entre EAD e ensino remoto. EAD tem uma série de princípios que a caracterizam como EAD. A palavra, Tati, que eu estava procurando. A questão de flexibilização de horários, de espaço. Você faz um ensino remoto, você tem que estar lá presente na hora que você estaria no presencial. Isso. EAD eu posso assistir num ônibus, uma aula, né? Na hora que eu quero, na hora que eu posso. Isso é só uma das diferenças, né? Mas Isso. tem N outras. Exatamente. E agora tá bem melhor, mas eu ouvia muito a situação de que, eu não tenho tempo, então eu vou fazer a educação à distância. Meu amigo, se você não tem tempo, você não vai fazer nem à distância, nem presencial. Isso. Engana-se, né, quem pensa que educação à distância é fácil e é para quem não tem o tempo. Não é. É desafiadora porque você vai ter que gerir seu próprio tempo e você tem que ser muito disciplinado. Às vezes você tem que estudar o assunto de quantas disciplinas na semana? 6. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já estamos passando do horário, exatamente. Eu falei muito, não foi, Marcos? Isso. Pronto, não temos mais nenhuma pergunta, apenas contribuições e agradecimentos. Como o horário já está passando, a gente tem outra que deveria começar às 10h30, né? Eu quero agradecer a participação de todos. Foi um enorme prazer acompanhar essa apresentação, essa palestra. Quero agradecer a Fabiola, especialmente, e dizer para que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença, tá certo? Fabiola, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui apresentando, ouvindo a sua palestra, tá certo? E muito obrigada a todos que participaram. Temos evento até a sexta-feira à tarde
Então, nos acompanhe nas demais oficinas e palestras. Tati, só concluindo, vou encaminhar agora esses slides e aí você distribui, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada a todos.